ruptura. Everton, Fred usou uma expressão interessante de perder o jogador. Everton flertou com isso. Everton parecia flertar com isso, de perder, quando a gente fala perder, é perder espaço com o treinador atual, assim, de perder a confiança do treinador, mas aí ele conseguiu, e justamente no momento em que ele foi acionado, porque Eduardo tinha se machucado, era quase um problema. Eita, Everton vai ter que jogar. O outro menino não foi para o Campinense, tinha jogado uma partida contra o Ceará lá na primeira fase da Copa Nordeste dele, só tem ido muito mal. Ou seja, um jogador, uma visão de Everton, que era para ser ter uma confiança, naquele momento acabou não tendo isso pela sequência ruim que ele teve. Mas de lá para cá ele conseguiu reconstruir a casa. E nesse momento ele vai se consolidando ali. Eu não sei nem se o Fred acha isso. Mas quando o Eduardo voltar a ter espaço, Eduardo já não volta tão garantido como titular, tá? Com certeza. Nesse momento, Everton está jogando já para brigar pela posição. Ele conseguiu andar uma casinha. A primeira casinha era recuperar a confiança do treinador. A segunda casinha era mostrar que conseguia fazer o mesmo trabalho que o titular vem fazendo. Nesse momento, ele consegue dar uma casinha a mais, que é justamente algo que o titular, embora seja bem na parte defensiva, mas que não consegue contribuir mais à frente. E em condições normais, maestro, em condições normais, eu acho que ele estaria ganhando a posição. Porém, com o Henderson, a história... Por exemplo, a gente tem o exemplo de Pedro, que o Ronaldo se machucou, saiu, Pedro fez uma sequência de bons jogos, como o Everton vem fazendo, e voltou para o banco. Alguns desses jogos pelo Pernambucano, ali, é verdade. É verdade o que o Lucas está falando, Henderson, mas ao mesmo Henderson tempo... se apega, ele fecha muito com esse time. Eu acho que, se não demorar muito, claro que se demorar muito, o Everton tiver uma sequência... Por exemplo, se mas Eduardo eu acho que a titularidade de Paulo, Eduardo não é nesse nível, tá? A titularidade de Eduardo, apesar dele ser o papelzinho dobrado na mesa, que o Fred costuma falar, né, que dá o equilíbrio, embora ele tenha essa característica, mas era numa característica de jogos com o Sport sendo pressionado, como um jogo daquele tamanho contra o Ceará fora de casa. Num jogo onde seja um Sport que tem 18-2 de finalizações, talvez não seja Eduardo não, essa peça não, pô. Talvez esse Sport de 18-12 de finalizações funcione porque tem Everton. Talvez Eduardo não seja a peça para um jogo desse, seja uma peça para outras situações. Então, assim, nesse momento, tem esse lado de Henderson, muito claro de como ele preserva, Lucas, essa questão da posição, concordo mais contigo, mas o campeonato é um pouco diferente também, tá? Nesse momento é um campeonato de maior protagonismo. Na Copa do Nordeste, o Sport era protagonista em alguns jogos, em outros não. Contra o Ceará era equilibrado, fora de casa não era protagonista, era mais dentro de casa, só fez um, mas fez dois fora de casa. Contra o Bahia não era o caso. Então, assim, tinha algumas portas abertas e algumas portas fechadas nessa situação. E na Série B, a tendência é que a maioria dos jogos sejam acessíveis. Acessível significa que você vai ganhar o jogo, mas que sejam jogos em cenários acessíveis. E, para isso, o perfil de Everton funciona melhor. Mas aí cabe ele ser essa peça, basta ele consolidar esse momento que ele vem tendo, tá? Se ele consolidar esse momento, eu acho que ele tende a ter... Porque ele era um jogador promissor, pô. Era um puta jogador promissor na base do Sport. Isso é preciso ser lembrado. É um cara da base que era tratado em alguns momentos como se falar de Paulinho hoje era Everton, pô. Everton era esse jogador que isso, vai render pra caramba. Vai render pro Sport e vai render ainda esportivamente e financeiramente. Teve uma queda, porque da base pro profissional é algo que muda muito, mas ao mesmo tempo, se ele recuperar o futebol, ele pode ajudar, sim. Eu acho, Lucas, que Everton ele ganhou a posição. Por mais que Henderson tenha essa regra hierárquica, Eduardo não vai voltar 100%, né? E vai voltar pelo banco mesmo. Agora, vamos ter talvez em algumas partidas a dobradinha. Assim como acontece na esquerda, a gente pode ter na direita, porque Everton vira uma boa opção também, tá? Você ter Eduardo e Everton é uma boa opção, né, para alguns jogos mais duros, inclusive, né? Everton, assim, ele na frente, ele não acho que ele entregue menos do que Edinho, né, do que Wanderson, não. Ele é ali do mesmo nível desses jogadores.